Será que eu leio o slide de novo só para reforçar? Tu que sabe. Tá, só para ficar na gravação, então desculpa, pessoal. Só vou ler de novo para ficar gravada a mensagem, daí a gente continua. O processo da redenção se realiza quando buscamos seguir espontaneamente a corrente. Em vez de procurar resistir-lhe na pretensão de detê-la, os diques são construídos por nós, com os nossos pensamentos e obras. Estas não são feitas com pedras, mas com as forças que lançamos. Cada impulso nosso coloca em seu lugar uma pedra, lança uma força que, somando-se à outra, constrói aquela resistência que representamos com a imagem de um dique. Tanto a construção como a queda e o choque contra a corrente são fenômenos de caráter dinâmico e espiritual. Concebendo-os como forças, pode-se calcular o seu valor, os seus impulsos, movimentos, trajetórias, direção, potencial, tipo de estrutura e etc. Todos esses fenômenos nos poderão transmitir a verdade se submetidos a controle experimental. Então, pode passar. Quem segue a corrente da lei nada perde do fruto dos próprios esforços. Cada braçada que ele dá, nadando a favor da corrente, leva-o adiante no caminho da evolução, atraindo e multiplicando a seu favor tudo que é positivo, afastando progressivamente tudo que é negativo e lhe causaria prejuízo. Ele obtém do seu trabalho o rendimento máximo, enquanto o contrário ocorre para quem nada contra a corrente. Aquele que pretende inverter a lei é antes por ela invertido. O mecanismo do fenômeno processa-se de tal forma que a tentativa de inverter redunda na inversão de quem tenta fazê-lo, obrigando o indivíduo a restituir a lei na mesma proporção em que tentou lesá-la. É assim que quem faz mal, sobretudo, faz a si mesmo, ainda que creia ter feito aos outros. Quem assim procede está demonstrando o próprio egoísmo e jamais a sua inteligência. Quem opõe um dique à corrente da lei, opõe-se à corrente da vida, que ninguém pode deter. Então, é uma completa ilusão a gente achar que vai vencer com a resistência ou que essas ilusões passageiras, como a gente comentou, né, nas três fases do ciclo da redenção. A primeira fase, então, que é aquele ganho, que é a ilusão, né, de que eu tô vencendo, né, que eu tô, enfim, vivenciando os prazeres daquele momento, prazeres momentâneos, é uma completa ilusão, porque logo ali na frente as situações vão se desvencilhar, né, a verdade vai aparecer. A ilusão, ela tem um tempo determinado, ela não é eterna. Então, a gente sabe, esse é o nosso aviso. Então, todas as vezes que a gente se frustra ou que a gente leva esse revés da vida, que a gente usa esse termo, mas não deveria, porque na verdade é uma graça que a vida está fazendo, né? Que a lei está fazendo, com que a gente se choque contra ela e seja doloroso. Na verdade, é uma oportunidade, é uma nova oportunidade de poder redirecionar o caminho, de poder refletir sobre como que a gente está agindo, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas atitudes, como que a gente está se comportando perante a vida. Se aquilo está acontecendo, não é porque, nossa, né, é uma injustiça ou coitadinho de mim, estou passando por essa situação. Não, eu plantei em algum momento isso. E agora é a minha chance de me render à vida, de poder dar novos passos, né? Poder me conhecer, saber aonde foi, em qual movimento que eu lancei, né? Porque eu posso fazer isso, eu posso recapitular e ver aonde foi esse movimento lançado que me gerou esses frutos desse momento. Então, eu posso ter essa autoavaliação, lógico, sem culpa, sem me penalizar, né? Sem me colocar para baixo, mas no sentido positivo, no sentido de que agora eu posso fazer diferente. É a minha oportunidade de fazer diferente. É a minha oportunidade de fluir com a vida.
né? De fluir com esse rio, com esse mar, com essas correntes benéficas que chegam até nós, e não mais resistir, criar muros, enfim, se proteger, se blindar, porque essa proteção ela sempre acaba. A gente vive a vida, ela não está sob o nosso controle, porque a gente não tem esse direito de controlar, a gente não tem capacidade nem de controlar nós mesmos, quem dirá a vida, a vida, né, as outras pessoas, enfim. Então, Deus e a lei de Deus, sim, que tem essa sabedoria, essa inteligência divina de poder sincronizar e definir aquilo que vai ser melhor para a gente. Cabe a nós usufruir disso e nos orientar com a lei, com esse amor da melhor forma possível, porque se a gente fizer isso por livre, espontânea vontade, tudo vai ser muito mais fácil, né? A vida vai fluir de uma forma muito mais tranquila do que a gente se posicionar contra, se achar dono da verdade e achando que a gente vai vencer, né? Em algum momento, ou que a gente está vencendo. Porque logo, logo a gente vai quebrar a cara ali na frente. É só uma questão de tempo. Pode passar, Cris. Então, para finalizar, eu achei essa mensagem que ela fala sobre a aceitação, que eu achei que cabe muito bem com o tema da aula, porque afinal é isso. A gente precisa entender a resistência, olhar para dentro de nós, saber que ela existe, identificar ela, mas trabalhar nessa aceitação, trabalhar nessa desconstrução dessa resistência, dessas muralhas. E essa aceitação, ela é comumente confundida com passividade, quando na realidade é exatamente o inverso. Pois quando eu aceito as coisas como elas são, eu resgato minha força e poder. Aceitar significa rever referências e formas de perceber e agir. Quando não aceitamos integralmente com a mente e o coração, entramos em resistência. Aceitar é como ingressar no rito de passagem. Aceitem sim as experiências, e quando tiverem aceitado as experiências, poderão crescer com elas, poderão subir além dos muros e ver o horizonte. A aceitação é o estado de consciência que nos leva à fé. A aceitação é a fé em ação. A aceitação é fôlego, a respiração, é aquilo que faz os homens crescerem. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entrar no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano. Existe uma ciência por trás do soltar. Não é sobre não agir, é um desapego interno. Soltar é deixar o universo fluir como deve ser, e nós fluirmos juntos com ele. É um sentimento de unicidade cósmica. Então, com essa mensagem, né, eu finalizo a aula e queria dizer que, assim como todos vocês, não estou nem um pouco livre da resistência, muito pelo contrário, acho que essa é a terceira vez que eu estou dando essa aula. Então, é porque realmente eu preciso internalizar esse assunto e cada vez eu vejo a aula e estou aqui falando para vocês de uma forma diferente. E cada vez eu estou vivenciando uma situação diferente na vida e sempre cabe para o momento e eu acho isso muito maravilhoso. Porque é um exercício realmente diário de colocar a nossa vontade direcionada em resolver essas situações. Nem sempre a gente tem o resultado esperado, vamos dizer assim, né? Mas a gente tá sempre tentando, né? Eu acho que isso é o mais magnífico, assim, de todo esse processo. Porque quando a gente decide, assim,
eu mesma que tenho uma necessidade de controlar as situações e as pessoas, e tô sempre assim me colocando, querendo saber tudo que vai acontecer, e, né, nessas que acaba só trazendo sofrimento. Então, tem uma questão assim, de ser muito decidida, enfim, saber que não é isso, não. E isso acaba que também não é bom, é preciso ponderar ter o equilíbrio, né? Então, cada dia é um dia de poder dar um passinho em direção a essa entrega para a vida, essa confiança. A confiança é algo que eu coloquei como todo dia uma entrega nessa confiança de Deus e da espiritualidade que acompanha a gente, de poder soltar, assim, de poder se libertar disso, sabe? É um sentimento muito bom, assim, quando a gente se sente unido, porque quando a gente tá resistindo, você sente fisicamente aquela separação, porque dói, machuca, né? Você acha que tá se protegendo, mas no fim você tá só se machucando. E aí, quando você solta e você se permite, você sabe que ninguém vai te fazer mal, que as coisas que chegam para ti são porque precisam chegar. E você pode escolher lidar com as situações e com as pessoas da melhor forma possível. Uma situação de sofrimento, ou de uma dor, uma doença, você pode encarar ela da melhor forma possível. Você pode encarar como um presente, você pode querer olhar a situação dessa forma. Então, a gente está longe ainda no caminho aí do processo, mas é muito bom poder estar aqui de novo falando sobre esse assunto. E eu espero que tenha tocado o coração de vocês, assim como sempre toca o meu. E obrigada. A gente que agradece, né, Claudine? Esse assunto resistência, ele é maravilhoso e esse último slide realmente fala muita coisa e até gostaria de complementar com um exemplo que eu passei essa semana por uma situação. Eu acho que os exemplos, eles são fantásticos para a gente entender o contexto, né? E essa coisa de se colocar contra o movimento, que a Claudine falou, quando o coração não aceita e a mente não aceita, e a gente cria uma resistência. E o que é isso na prática? Né? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e deve acontecer com a maioria das pessoas. Estava vivendo uma situação de sobrecarga e faz isso, faz aquilo, e me achando a coitadinha da situação, né? Então, isso intimamente, a gente não precisa brigar, nem xingar, nem reclamar, é intimamente. Ai, coitada de mim, tenho que fazer tudo, tenho que correr para cá, correr para lá, pegar isso, pegar aquilo, ninguém me ajuda. Isso é uma coisa que, né, que estava acontecendo comigo. E o que isso trouxe para minha vida? E eu percebi, e aí a gente já consegue perceber, e eu conversando com o Jorge, e o Jorge sempre ali, né, trazendo a gente para a consciência, o Jorge me deu um toque, eu disse, puxa, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu estava me colocando numa posição de vítima e eu estou colocando isso aqui para todos vocês, vai ficar gravado, né? Mas eu acho importante porque nem sempre é uma ação contra o outro, né? Isso a gente já falou. Então, o que eu vinha fazendo comigo? Alimentando um pensamento de coitadinha, né? Coitadinha de mim. E isso, o que aconteceu? Eu entrei num circuito desse pensamento, então ele começou a ficar meio que uma monoideia e me trouxe cansaço, ou seja, fadiga, a mesma coisa, tristeza, irritabilidade. E eu não tinha percebido, eu estava cega nesse processo. E aí, quando eu comecei a conversar com o Jorge, que ele me trouxe para a vida, né, para a superfície, vamos dizer assim, e eu percebi, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Deus está me dando uma oportunidade maravilhosa de redenção, ou seja, fazer por amor. Então, a gente precisa fazer com amor tudo que a gente faz na vida, seja cozinhar, seja lavar, seja cuidar de alguém, qualquer coisa que seja, porque nós não somos coitadinhos, né? Cada um está na posição que precisa estar, fazendo a vontade de Deus. E aí eu vou usar a palavra do Jorge,
sendo servo e não senhor. E quando eu consegui mudar esse pensamento, é incrível como isso me trouxe vida de novo. Eu não fiquei, o cansaço foi embora, a disposição voltou, eu voltei a cantar, a ficar bem, né? Então, coloco aqui o meu exemplo para que cada um repense como que está levando a sua vida. Se é com resistência, resistindo a esses movimentos que a vida traz para a gente, ou se realmente em aceitação, né? Fazendo aí essa conjunção mente-coração e aceitando de verdade e amorosamente o que a vida traz para a gente. É isso. Ô, Cris, Oi, Jorge. tudo bem? Eu queria fazer só um pouco de recapitulação, que nós demos uma aula dos 3 ciclos da redenção, né? A primeira fase, que é do abuso, a segunda fase, que é da dor, e a terceira fase, onde vai para a liberdade, para a redenção. E a Claudine deu uma aula, e essa aula ela encaixa na segunda fase, que é a fase onde a dor chega, o retorno da trajetória lançada retorna pela lei de causa e efeito e a gente não aceita. Quando a gente abusa no primeiro momento, quem se apodera desse movimento é Deus, através da lei de causa e efeito. E Deus espera que a gente esteja apto a receber de retorno essa mesma trajetória que a gente lançou, tanto fisicamente, como moralmente, como intelectualmente, como evolutivamente. Então, ele espera eu evoluir até um determinado grau, que a minha inteligência comporte, que minha moral comporte, e que todas as situações sejam convergentes, como família, cidade que eu vou nascer, e etc., etc., para que esse impulso retorne até mim. Não é um impulso que vem ao acaso, não é? Nem à vontade de um Deus que faz isso arbitrariamente. É feito todo um estudo pelo Ministério de Reencarnação, o mapa kármico, né? E todo mundo é feito dessa forma. Então, a família que você nasce está inserida nesse contexto, desse retorno, dessa trajetória, o trabalho, a cidade, a sua profissão, a roupa que você veste, tudo está inserido no contexto. Mas a gente mesmo assim resiste, né? A gente resiste desde um ato de um irmão que chega até a gente como instrumento de Deus e a gente se revolta como ele, criando uma certa resistência. E como a gente resiste ao ponto que eu quero chegar através dos pensamentos. Então, você tem uma trajetória que Deus vai chegar até você. Como a Claudine falou, ela é benéfica, ela é construtiva e ela é vantajosa para mim. E eu ponho, por exemplo, insegurança. Ou eu ponho impaciência, saio e faço o meu movimento. E aí, aquele movimento que era benéfico, construtivo e vantajoso, ele desvia de mim. E eu vou buscar um outro movimento, onde aí eu aumento a resistência, porque como esse é um movimento errado, ele é roubado, ele devido à minha impaciência, à minha insegurança, ele não serve, ele piora a minha situação. Então, processos que acho que todo mundo aqui é zen, né? É paciente ao extremo, não tem ninguém aí que seja agitado, irritado, nervosinho, apressado, impaciente, todo mundo aí é muito zen, muito Buda, né? Então, é necessário entender isso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela, há um tempo atrás, e ela passou por uma dificuldade muito grande. E ela queria fazer movimentos apressados, e eu tive muita dificuldade de falar para ela, olha, tem um fluxo da vida, tem um fluxo que vem de Deus. Tem um movimento que é específico, individualizado para você. Se você tiver paciência, ele vai chegar. E ela sempre... E no final as coisas nunca davam certo como ela queria, e logo depois chegou o movimento correto, que veio até ela. Ela não precisou sair correndo, ela não precisou ficar impaciente, ela não foi para fila de lugar nenhum, ela nem saiu de casa, porque o movimento foi até a casa dela. E ofereceu para ela tudo que ela queria, tudo que ela precisava, no local que ela precisava, tudo certinho. E ela não precisou fazer nada. Nada entre termos, que um dia a Claudine vai explicar para vocês o que é esse nada, né? O nada é exatamente não colocar negatividade em um processo que é positivo.
É não colocar arrogância, é não colocar raiva, é não colocar irritação, é não colocar impaciência, insegurança, desconfiança, brigar, sair, ficar nervoso. Todas essas coisas impedem que o movimento benéfico, construtivo e vantajoso chegue até você. Se você não fizer nenhum movimento que atrapalhe, o certo chega até você. Mas é preciso estar atento, é preciso ter uma disciplina de pensamento, uma disciplina emocional, de não se deixar levar, inclusive pelas pessoas que vêm e diz que isso, que fala aquilo. Você está centrado, você está consciente do que você está fazendo. Você tem uma vigilância da sua mente, você está no controle do seu mundo. Então é só esperar. Porque tudo que é nosso, individualmente, vai chegar até nós. E tudo que não é nosso e que eu me apressei para pegar, vai ser tirado. E aí entra nas questões das desilusões, entra a questão dos choros, dos lamentos, das raivas, das mágoas, dos ressentimentos e tudo mais que só piora o quadro. Então, nós precisamos sair da segunda fase e buscar a liberdade de uma lei de causa e efeito que nos constrange pela dor a fazer o movimento certo. Mas a gente não tem paciência, nem um hábito, nem uma conduta que permita que isso aconteça. Então, a gente sai translocadamente, buscando os resultados efêmeros, errados, roubados, tirados de alguém, atrapalhados, cheio de negatividade já, e eles acabam que não servem. E você tem que voltar de novo para a fila e conquistar de novo a posição daquele movimento correto chegar. Então é isso. Todos temos que criar esse ser espiritual em nós. Daqui a um mês, mais ou menos, nós vamos voltar a esse tema e nós vamos contar para vocês, a nível espiritual, o que é que essa resistência faz. Nós já falamos disso quando falamos da aula do Dia das Cruzes, das doenças, de como as radiações mentais, devido a esse processo de impaciência, de colérico, nervoso, cria as doenças em nós. Mas nós vamos mais adiante, vamos falar de outras questões que ocorrem a nível espiritual e que a gente não se atenta quando a gente não tem consciência de si mesmo e não estabelece uma conduta moral e uma inteligência espiritual para saber se movimentar dentro da lei de Deus. Agora a Cris vai dar uma aula, e a Maria Laura, sobre aparências e realidade. Então, nós continuamos falando da lei. Tem uma lei e a gente tem um mundo aparente, que a gente vive nessa aparência, sem se dar conta que existe uma lei, e essa lei é que está movimentando tudo. Então, era isso, gente. Uma boa aula para vocês aí, e muita paz a todos. Então tá, gente. Maria está aí. Maria vai falar para a gente sobre aparências e realidades e a gente vai conversando aí. Oi, Oi. estão me ouvindo Tô te bem? ouvindo, só não tô te vendo. É porque a minha internet, ela tá... Se eu ligar o vídeo, vai cair direto. Ah, tá. Então tá ótimo. Aí, caso dê uma travada, alguma coisa, me avisa, tá? Tá, eu aviso sim. A gente avisa. Eu vou ficar aqui mutada, mas vou... Então, boa noite, pessoal. Fazia um tempinho que eu não apareci aqui para dar aula. Mas achei bacana um comentário que a Claudine fez ali no início da aula que ela estava dando, de quantas vezes ela já deu esse tema e de como ela aprende todas essas vezes que ela acaba repetindo o assunto, né? E essa aula que eu vou dar hoje, com a Cris me ajudando, eu já dei faz muito tempo.
que foi no início, se eu não me engano, de quando a gente iniciou o equilíbrio. Então, vai ser muito interessante a gente retocar esse tema, principalmente para mim, assim, falar de novo, vamos expandir esse conceito juntos, né? E bem como o Jorge falou, o que a gente vai iniciar com os slides é sobre a aparência e a realidade, se lembrando da lei e com foco sempre nela. Lembro quando eu trouxe essa imagem, porque como era bem no início, assim como a gente no início, digamos assim, do Constâncio, essa resistência que a Claudine sempre comentou, né, na última aula dela e hoje terminou, que é a resistência da muralha, dos diques que a gente constrói. E eu lembro que a Cris tinha dado também uma aula no equilíbrio que falava sobre a vontade, eu não me recordo se ela já deu aqui, mas que a resistência ela é inversamente proporcional à vontade. E a vontade da despertar de vida dela. Porque quando tu tem uma resistência para o que a vida está te propondo, o primeiro impulso, ele sempre é a negação. Tanto que são os degraizinhos da imagem, ó. Eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. E quando tu começa a se questionar, tu vai de um polo a outro, que a gente sempre conversa da dualidade, né? O eu não vou fazer já se transforma em eu quero fazer. E isso já é despertar de vontade, de consciência, porque daí tu te questiona, o que a vida propondo? Como é que eu apanho a vida? O que eu tenho que fazer? E isso é uma expansão de vontade, isso é uma aderência à lei. E a gente vai discutir isso durante a nossa aula também. Pode passar, Cris. Aliás, se alguém tem algo a contribuir, alguma dúvida, levantem a mão, que a Cris, ela me avisa. Eu estou pelo celular e eu não consigo ver. Então, como bem falar, o tema de hoje é aparências versus realidades. Pode passar, né? Lendo, eu queria que a gente focasse pro agora, porque, bem como o Jorge disse, essa aula de aparências e realidades, ela tem como foco a lei de Deus. A gente vê que a realidade que a gente vai discutir, ela está embasada na lei. Fora da lei, que não se fundamenta nela, é uma aparência. A gente vê como a gente perde não, né? Como a gente gasta energia, né? A gente transmuta uma energia materialista e superficial e a gente fica só na aparência e pouco se manifesta na nossa realidade, na nossa lei. Acho que o intuito da gente trazer esse tema também para perceber, é isso que eu acabei de pedir agora, que a gente perceba onde estão as nossas aparências, onde se manifesta a nossa realidade, o que a gente está colocando como realidade, o que a gente está colocando como aparência. É reflexão, né? Está na prática, diz a prática, ela é sempre fundamental, faz parte do processo. Então, lendo o slide. O homem sempre foi vítima de enganos dos sentidos e de sua mente, que o levaram a errar as interpretações dos fatos. Aqui já bate bem com o que eu acabei de falar. O que a gente encara como a nossa realidade, ou acredita ser real, e o que a gente acredita ser aparente, superficial, são vários sinônimos para esse caso. Então, acreditou-se já na solidez e indestrutibilidade da matéria. Acreditou-se que o Sol girava ao redor da Terra e não a Terra ao redor do Sol, que a Terra era imóvel, e em muitas outras coisas. Só agora começo a perceber a herência das coisas, que a verdade é outra, embora ainda esteja escondida bem profundamente. E isso que eu quero trazer aqui, essa reflexão de superfície e profundidade. Nesse caso, a gente
para que a aparência, né, o que é aparente, o que é visual, digamos assim, a gente vai aprofundar um pouco, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu gostaria que a gente pensasse como se fosse um oceano, que o que a gente enxerga é o que está na superfície. Quanto mais mergulhamos nesse oceano, mais profundo se torna a nossa visão sobre do que aquela imensidão de água tem, do que ela é feita, o que habita nela. Então, esse que é bacana, de já entender o que é a aparência e o que é a realidade. Porque bem como falado ali nesse trecho, antigamente estava que a Terra é imóvel e que o Sol girava ao redor da Terra. E que, na realidade, hoje a gente já conhece o inverso, a ciência já se expandiu e a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre como funciona todo esse movimento. Então, de quantas ilusões psicológicas temos ainda de que nos libertamos? Isso, sobretudo, no terreno intelectual, porque no nosso intelecto, o intermédio do qual percebemos e recebemos tudo. Se ele traz para a matéria, a nível terreno, né, que ele diz ali, a gente precisa dos nossos sentidos para que a gente perceba, veja, escute, toque, para que a gente crie uma concepção em cima daquilo que a gente está interagindo, para que o nosso intelecto intermedie essa sensação, essa visão e crie uma realidade acima do aparente que eu interagindo. Então, isso que é muito importante a gente ter uma expansão desse assunto, porque vai muito além dos nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles são ferramentas que auxiliam a nossa evolução, para que tenha por elas um auxílio para entender melhor, digamos assim, com tudo que tem ao nosso redor, seja um irmão, seja um objeto, seja uma situação. O nosso sentido aqui para isso, para a nossa interação. Nós estamos conectados e integrados dessa forma. Mas nela não se baseia tudo, ela é só uma parte do processo. O resto, que é a profundidade do oceano, é que cabe a gente expandir a gente, qual é a realidade, qual é a aparência disso tudo. Maria? Pode passar. Só quero fazer um comentário, porque assim, antes da gente ver essas aparências e essas realidades individualmente, vamos dizer assim, né, de forma mais focada, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do mundo, da realidade de Deus, né? Então, o que a gente vê aparentemente? Gostaria de fazer essa pergunta para vocês. A vida parece o quê para a gente? O mundo parece o quê? A sociedade. O que a gente pode perceber na aparência? Um caos. Não é verdade? O que a gente diz? O mundo é um caos. Não existem regras. Na verdade, isso é a aparência. E em profundidade, a realidade disso, o que é? Alguém já pode se arriscar a dizer? Depois que a gente já conversou tanto sobre a lei? Então, por trás de um caos aparente, existe o quê? A sabedoria, a bondade e a justiça de Deus, ou seja, a lei de Deus. Então, é importante que a gente perceba que tudo que é aparente, o que é aparência, na verdade, é muito diferente do que é a realidade. Então, parece que estamos soltos, cada um resolvendo a sua vida, cada um cometendo os seus erros, mas nós já sabemos que por trás dessa aparência existe uma realidade muito, muito maravilhosa, muito perfeita, que é a lei de Deus. Então, gostaria só de colocar para a gente começar a se situar, né? Vamos em frente, Maria. Não quero comentar nada. Pode ir lá, Nica. Maria? Não estou te ouvindo. E agora? Agora, fala mais um pouquinho. Oi. Melhorou. Só fala um pouquinho mais alto. Tá.
E eu já aqui falando, né? Ótimo. Ela está muito longe do microfone. Agora perdeu um pouquinho a qualidade, Maria. Antes estava melhor. Ai, eu tô do mesmo jeito. Agora melhorou. E assim Agora tá deu. melhor? Sim, melhorou. Tá, agora deu. Tá. Então tá bom. Perfeito. Foi muito bacana a Cris ter comentado isso, porque isso já faz a gente despertar para o que a gente coloca de centro na nossa vida, né? Se a gente se coloca centro do nosso nível ou a gente coloca a realidade de Deus, que é falando, né? Porque quando a gente se coloca de centro, esse centro expansivo egoísta, a gente acaba esquecendo dessa lei bondosa, que é o que a Cris falou. A gente acaba indo para um outro lado do ego. Quando a gente coloca a lei de Deus como centro, como realidade, e vive isso, que como a Claudine mencionou, né, aceita essa realidade, a gente acaba se tornando ela. E a vida flui, que é o texto da Claude final, é maravilhoso. Então, um meio de orientação para ir com mais inteligência, viver de olhos abertos, consciente de tudo que acontece, compreendendo quem compreendeu. Então, o objetivo que eu quis trazer aqui é justamente a expansão de consciência que eu comentei antes, né? O porquê que a gente está trazendo mais esse assunto, que é a aparelhidade, né? E depois a gente vai falar sobre eu acho. E é justamente isso, é mais uma ferramenta, mais uma informação, mas outras palavras. Maria, Oi, não sei se para todos está assim, o meu está picotando muito, Tá a picotando. tua voz. Bastante, não está dando de entender. Ai, que droga. É que no primeiro slide estava bem bom. Agora é que Estava começou dando a as picotar. picotadas, não, mas estava dando as picotadas, mas era bem pouco. Agora Sim, tá muito agora. sim. Tá aí, Maria? Tá, eu vou continuar, vou falar um pouco enquanto a Maria se ajeita ali, tá? Então, porque assim, ó, a gente consegue perceber que falar da lei parece repetitivo, e é repetitivo. Só que é importante. Por quê? Porque através da repetição, isso nós já falamos muitas vezes, que a gente vai ter o conhecimento. Na verdade, é através da repetição que a gente vai conseguir esse encaixe, né? Então, ele diz assim, um meio de orientação para viver com mais inteligência e menos sofrimento. Lógico, por quê? Porque ele orienta, eu sei que existe uma aparência, mas se eu sei que atrás de um fenômeno existe uma realidade completamente diferente daquilo que se mostra, né? Então aí nós podemos pegar qualquer exemplo. Não sei se o Jorge gostaria de dar algum exemplo, a Claudine, mas assim, vamos pegar o exemplo de uma discussão, né? Então, aparentemente, quando se discute com alguém, qual é a aparência disso? O que a gente vê em primeira mão? A gente vê a arrogância do outro, a gente vê o outro está sempre com a culpa, né? Vamos dizer assim. E na realidade, o que isso quer mostrar para a gente? A gente já sabe, a gente já aprendeu isso aqui. Então, quem quiser comentar, pode levantar a mãozinha aí e falar, porque oi. Um exemplo legal também, mais material daí, assim, da aparência e realidade, é as próprias redes sociais, né? Opa, que a gente ótimo. a gente tem uma ilusão, né, de achar que aquilo que a gente vê ali é uma verdade ou é a vida da pessoa. E não, né? São partes da vida da pessoa. Sim. Que ela, logicamente, vai compartilhar aquilo que é o melhor que ela vive, ou enfim, quem, né, as próprias pessoas que vivem disso, né, os influencers que dividem a sua vida ali quase que integralmente, mesmo assim, eles dividem partes da vida dele, eles não dividem 100% da vida. Então, aquilo é uma aparência. A realidade
é outra história, todo o que ele vivencia dentro dele mesmo, os seus pensamentos, os seus problemas. Então, de a gente não ter essa ilusão de olhar para as outras pessoas e achar assim, mas essa pessoa não tem problema, essa pessoa tá sempre tranquila, tá sempre feliz, não sei o quê. Não, porque, tipo, tá vendo uma parte da vida dela, né? Ali a gente não tá para se abrir para todo mundo ser. A gente só é quem. Nem convivendo com as pessoas a gente tem uma dificuldade de poder compreender 100% a verdade. Imagina vendo através de telas, né? Então, isso é importante também para a gente refletir sobre nós mesmos, né? Sim, na verdade, as pessoas publicam o palco, os bastidores da vida, todo mundo esconde. E aí, na verdade, a gente tem a falsa ideia de que a vida da pessoa é o palco. E, na verdade, todo mundo tem os mesmos problemas. Claro. Né? E isso serve também para as nossas próprias situações que acontecem na nossa vida, né? A aparência primeira que a gente tem em identificação sempre com esse negativo é uma perspectiva da situação, né? A realidade é muito além disso, tem muitas outras informações, muitas outras coisas que a gente perde a oportunidade muitas vezes de compreender por focar só numa aparência, né? Ou porque agradou, né? Porque foi prazeroso, ou Sim. porque realmente a gente não está disposto a se debruçar na situação. Sim, na verdade, a gente pode pegar um exemplo da injustiça, né, que ele comenta nesse capítulo, Pietro Baldi. Na verdade, a gente postou o livro inteiro lá no grupo, na verdade, Aparências e Realidades é o capítulo 10 da Lei de Deus, e ele fala sobre a injustiça, que na verdade, se tu for olhar, aparentemente, uma situação, ela é injusta, aparentemente, mas na realidade, ela é transitória e justa. Porque quando eu consigo olhar em profundidade, o que eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar de inteligência, de consciência, de conhecimento da lei, de conhecimento do evangelho. E aí a gente vem, no teu slide, surfar a onda. Então, se a vida chega com sofrimento, eu preciso olhar esse sofrimento em profundidade, né? Na realidade e não na aparência. E isso é muito interessante. Porque a vida vem fazendo com a gente isso o tempo inteiro. E por que a gente vive nessa desordem? Essa desordem psíquica, essa desordem espiritual, essa desordem material, vamos dizer assim. Porque a gente vive de aparências e não de realidade. E isso em todos os quesitos. Na questão material mesmo, é muito... vamos dizer assim, é muito forte, né? Porque a vida da matéria, ela apela muito. E a gente considera a aparência, a gente julga, né? Daí ele diz ali, viver de olhos abertos, consciente de tudo que acontece, compreendendo o motivo de tudo. Então, quem é que compreende o motivo das coisas? Muito poucas pessoas. Né? A gente pode ver a TV e vai empurrando as coisas para a gente, e a gente simplesmente não compreende, a gente repete. E quando a gente ouve alguém reclamar de alguma coisa, a gente reafirma, né? Porque a gente não para observar. Então, quanto menos conteúdo uma criatura tem, mais rápido ela julga. E mais rápido ela chega a uma conclusão. E quanto mais conhecimento se tem, ou seja, quanto mais manso, quanto mais se usa de inteligência e de consciência, em menos lugar a pessoa quer chegar. Né? E numa conclusão, ela não chega numa conclusão, porque são muitas informações que precisam ser avaliadas e ponderadas, né? O que é aquele problema? O que ele realmente significa para mim? Qual é a vontade de Deus naquele momento para a minha vida? Não sei se a Maria já está habilitada aí. E aí ele fala ainda não julgar o outro e a alegria de quem compreendeu. Né? Imagina um momento que a gente, de evolutivo, que a gente chegar a compreender as coisas. Né? É simplesmente fantástico, porque deve dar uma leveza muito grande tu olhar para alguém e não julgar absolutamente nada, né? De sentimento ou de aparência, ou seja lá como for. Maria? Oi. Já tá aí, amor? Pode falar. Mas aí tá boa teu áudio agora. Tá bem bom. Agora tá bom? Tá.
Eu tentei botar minha internet também de fundo, tomara que agora dê. Não, tá bem bacana agora, não tá picando nada. Vamos em frente. Então vamos em frente. Tá. Então, para a gente prosseguir, algumas informações foram citadas aqui, mas para a gente não forçar, como a Cris falou, por repetir. Então, a lei, que a gente diz, a lei de Deus, ela tem como base... Está muito baixo, está muito baixo. Assim tá melhor? Tá, agora tá. Tá. Então, como eu estava falando, a lei de Deus, que é a que a gente conversa na primeira aula, ela tem como base a justiça, a sabedoria e a bondade divina, que se refere no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabendo que tem esses 3 pilares, que são, né, basicamente o amor em si, a gente entende e compreende que o julgamento não faz parte disso e que tudo fora disso já se torna uma aparência e não uma realidade. E que se pensar nas situações da nossa vida, como a Cris fez o exercício de tipo, eu briguei com tal pessoa, o que eu estou vendo nesse momento? Arrogância. Isso é o que me torna aparente naquele momento. Mas qual é a profundidade disso? Se eu sei que a lei, que é o profundo e a realidade de tudo, eu sei que aquele momento ele é justo, ele me traz algum conhecimento e ele está sendo a melhor oportunidade da minha vida para que eu aprenda. E que a pergunta que eu devo fazer a Deus é o que eu posso aprender com isso? O que Deus está querendo me mostrar que eu não estou conseguindo ver? E a gente volta para aqueles degraizinhos lá do início que eu falei para vocês. O que eu faço? O que eu posso fazer? Como fazer? Eu quero fazer. E também sempre lembrar que o mal, ele trabalha a favor do bem. E que por mais que a gente compreenda e repita isso muito durante o nosso dia, e durante a nossa vida, e sei lá quantas reencarnações a gente tem, né? De que o mal sempre prevalece, ou de que o mal ele está exacerbado sobre o bem, coisa assim, a gente tem que lembrar desses 3 pilares que eu falei antes, da justiça, sabedoria e bondade. Se tudo na sua profundidade, na sua essência, tem esses 3 pilares, como que o mal ele se prevaleceria ao bem? Sendo que ele também é feito dessas 3 coisas. Então, ele só seria se ele fosse um movimento para o bem. Então, nada trabalha sozinho e nada se prevalece, tudo é um movimento. A gente pode pensar que não existe acaso e nem coincidência. Porque a gente está falando aqui que tudo é encaixado, tudo é justo, tudo tem uma inteligência divina, tudo veio do mesmo lugar, que é o que diz ali embaixo. O universo ele é um organismo único, onde nós os constituímos porque fizemos parte daquilo, nós somos parte do universo. A gente veio tudo do mesmo lugar. Então não existe separação. E não tem como, a lei que é justa, existir acaso e coincidência. Existe merecimento, existe recebimento de colheita, todas as coisas que a gente já conversou aqui. E ali embaixo, que fala sobre eu não posso fazer nada para o outro e vice-versa, que encaixa perfeitamente com a que a gente falou de espelho. O que eu enxergo no outro, que é a aparência que a gente está conversando hoje, é somente uma ferramenta para que eu entenda o que eu tenho, que sem esse meu irmão eu não conseguiria ver, porque eu construí um dique tão grande que eu escondi aquela característica em mim que sozinha eu não consigo ver. Então, meu irmão está me mostrando, né? Eu estou colhendo no meu irmão aquilo que eu plantei, para que eu consiga ver nele o que eu não quis ver sozinho.
porque ele nada mais é do que um instrumento de Deus, como nós somos instrumento de Deus para o outro, e viemos do mesmo lugar. Então, tudo que tem em mim, tem. E eu só consigo ver no outro porque eu estou manifestando aquilo. E assim vai. Isso vai ficar bem bom na hora que a gente falar sobre julgamento. Pode passar, Cris. O áudio tá bom? O áudio tá bom. Eu só queria fazer uma colocação. Porque assim, ó, falando ainda de aparência, o que que parece? Que o verdadeiro poder é que está na mão de quem? Dos prepotentes e dos astuciosos, né? Que ele comenta. Então, para o mundo, aparentemente, quem tem o poder? Quem é astuto, quem engana, quem consegue ganhar mais dinheiro. Estou falando aqui não de forma lícita, né? Mas passando outro para trás, enganando. E aqui, vamos entender que roubo não é só tirar alguma coisa de alguém, materialmente falando. Sempre que eu estou pleiteando alguma coisa, seja o que for, eu preciso ver que métodos eu estou utilizando. Se eu estou utilizando de astúcia, né? Ou se eu estou utilizando de retidão. Ou seja, eu falo uma coisa querendo que a pessoa entenda outra, isso é astúcia. Eu dou a entender a ligação entre astúcia, eu vou dizer, a diferença entre astúcia e retidão muitas vezes se confunde, porque nós temos uma moral muito complicada, todos nós. Então, muitas vezes a gente tem uma maneira de falar que a gente quer dar a entender. Isso é astúcia. Eu não sou clara e direta. Entende? Então, para eu chegar no meu objetivo, eu estou usando de quê? De astúcia ou de retidão? Então, a aparência, o mundo que a gente vive hoje, aparentemente os que se dão bem são os astutos, né? Mas isso também não é uma realidade, é só uma aparência, porque em realidade, em profundidade, quem se dá bem verdadeiramente são os honestos e os corretos. Por mais que se diga, mas todo mundo faz. O pessoal adora falar isso, né? Todo mundo faz. Não, mas eu não faço. Então, quem quer realmente que ocorra uma mudança, tem que mudar de rumo. Ou seja, não dá mais para usar astúcia. Porque a astúcia é o que vivemos hoje. O homem do futuro vai usar de retidão. Né? Então, isso precisa ficar muito bem entendido. E quem tem a vantagem, a proteção de Deus, vamos dizer assim, Deus está com todos, né? Mas o que eu quero dizer assim, obedecer a Deus traz proteção para nós, porque nós já conhecemos a lei. Então, eu preciso ver que trajetória que eu estou lançando. E essa trajetória que eu lanço, a partir do momento que ela é de retidão, o que acontece? Em profundidade, em realidade, eu estou traçando um caminho de amor e bondade para mim, ou seja, de alegria e felicidade. Acho que ficou, não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Vamos lá, Maria. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a isso? É muito importante a gente saber o que é astúcia, porque a gente usa direto. O Jorge não quer comentar nada, não? O Jorge está quietinho. Não, Maria, só estou adorando a aula, está muito boa, tá bom? Tô com saudade de te ouvir. Eu também, por isso que eu preciso ficar calado. Vai lá, Maria. Então tá bom. Ali, como citado no slide anterior, que eu falei do capítulo 1 do Evangelho, onde ele aborda eu não vim destruir a lei, ele traz esse trecho muito interessante, ó. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes de tudo que está na lei,
não seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Que foi exatamente o que a Cris falou agora. Não adianta o que prevalece, o que se torna aparente, né, na nossa maioria, né, na nossa sociedade, se a gente botar o nosso plano terreno como foco, a gente reproduzir isso sem se questionar se em realidade com a lei, que é o objetivo da nossa aula, se isso casa com o que a gente vem estudar, né, estudando. E é exatamente aquilo ali, ó. Ele diz que, em verdade, o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido, porque a essência é a lei. E nada volta à essência senão aquilo que é a mesma coisa. Não sei se eu me faço clara, mas não faz sentido, por exemplo, todos nós sermos azul e queremos voltar para o rosa sendo azul. Entende? A gente tem que voltar a ser rosa. A gente entender a nossa realidade, voltar à essência e não por obrigação. Porque o amor é liberdade, Deus é liberdade. Então, ali ele diz, não, a gente pode se manifestar na Terra da maneira que a gente quiser, da maneira que a gente acha que é o correto da nossa aparência, mas nunca passará no crivo da lei e que a gente só vai aceitá-la e conviver com ela quando a gente abrir os nossos olhos. E a gente vai viver de uma maneira menos doida, né? E ele fala ali, eu fico fascinada com essa parte, porque eu não vim destruir a lei, tá ligado? Vim mostrar que é nela que tudo se resolve. E deu. Acabou, é isso. Tchau. Fui. Pode passar, Cris. Então, porque ele diz, né? Eu não vim destruí-la, mas dar-lhe cumprimento. Tipo, nossa. Sim. E se a gente for olhar a Jesus, né? Nossa, quem não assistiu, acho que todo mundo que está aqui já. Não, acho que não, porque não é o mesmo pessoal do grupo, mas quem puder assistir no Netflix, tem uma série chamada Maria Madalena. É Maria Madalena, né, Jorge? É só Madalena. Madalena. Aí é a história de Jesus, mas assim, é tão maravilhoso porque foi a primeira vez que eu vi a história de Jesus que não foi focado só nos milagres né? É uma história muito bonita e que tem as passagens e as falas de Jesus e toda a bondade dele e toda a paciência. E, nossa, é maravilhoso. Quem puder assistir, Madalena. Depois eu vou colocar no grupinho ali, porque tem várias com título semelhante, eu coloco no nosso grupo para quem quiser assistir. É bem boa mesmo. Nessa imagem, a gente tem a reflexão de aparência e realidade, sendo a aparência o julgamento e a realidade o centro de tudo. E ainda acho bacana a imagem em si, onde ele coloca de um lado o nosso cérebro e o outro lado o nosso coração. Aqui a gente trabalha com dualidade, né? Vivemos num mundo dualístico. Isso a gente já está conversando há bastante aulas já, né? E se eu colocar nessa dualidade para a gente entender de um lado o julgamento e o outro o centro de tudo como realidade, aqui a gente vai observar a reflexão que eu propus no início da aula. Onde que eu estou focando? Onde está o meu centro de vontade? Onde está o meu foco de vida? Ele está no centro de tudo? Ele está na realidade convergente a Deus? Ou ele está no julgamento? Ou eu me aprisiono na superfície e me perco no caos que é o nosso dia a dia? E isso está desde pequenas coisas, porque a gente está careca de saber que o macro é a manifestação do micro em grande escala. Então, se o meu julgamento interno ele já é uma desordem, imagina isso em grande escala. A gente daí começa a entender a sociedade que a gente está inserido e no que ela está se embasando, no que ela está manifestando atualmente. Por isso que a Cris perguntou e fez aquele questionamento a todos, né? Então, vamos fazer tipo bonequinho, botar na balança mesmo, balança interna.
o meu centro, ele está localizado no coração, no meu centro de força, no meu coronário, na minha união entre o mental, o físico e o espiritual, ou ele está no meu julgamento, no meu mental, no meu terreno, no meu dia a dia, na minha matéria e só, onde eu segrego o que acontece. Deixa eu passar, Cris. Cris. Ô Maria, a questão do coração, né? Por que o coração é realidade? O Jorge tem uma explicação bem bacana para isso, Jorge. Lembra da tua explicação sobre o coração? E tem a Maria, mãe de Jesus, que ela via e sentia e entendia tudo pelo coração. Eu acho tão lindo. Sim. Então fala para nós um pouquinho. A Maria, ela refletia tudo no coração, não é na mente, né? Porque o coração é onde tem o amor, é o centro da vida, é o coração. E o que é o centro da vida? A vida é tudo que traz felicidade, alegria, paz em abundância, né? Então, o que produz vida, o que produz felicidade, amor, alegria, é o coração, que é o nosso nível consciente, onde está nosso espírito. A mente, ela representa mais o subconsciente, que é onde está o passado, que retorna por condicionamentos, por mente mecânica, né? Só repetindo os mesmos pensamentos. Um dos processos que quem quer evoluir precisa fazer é não se identificar com a mente. Você precisa vigiá-la, mas sem deixar que ela aprisione você em um determinado pensamento. Por isso que você precisa viver no coração. Você precisa aprender a observar a sua mente a partir do coração. No coração você tem a verdade, no coração você tem a paz, no coração você tem a felicidade, no coração você tem alegria, no coração você tem amor, no coração você tem saúde. E a mente representa todo o passado, que hoje volta se repetindo como um indutor de dor, não mais com felicidade. Então, é viver no coração. Todas as coisas que você recebe, traga para o coração. Não fique na mente, repetindo aquela mesma ideia, aquele mesmo pensamento várias e várias, tornando a sua mente imperativa. Você só vai ter cansaço. Traga para o coração, reflita nele. Você pode mudar a sua energia a partir do coração. Traz o pensamento do coração e você transforma toda a energia tua. Então, a realidade é viver no coração. Isso é o centro da vida. Pouca gente sabe disso, pouca gente faz isso. Todo mundo é mais mental. Então, a dualidade que a Maria se referiu, ela fica uma unicidade, uma separação, onde você vive a metade do que você é, e não a totalidade do que você é. É isso, Cris. Eu queria fazer mais um comentário, porque, assim, quando a gente fala em mente, está muito ligada à memória, né? E essa memória, ela está ligada às experiências que a gente teve na vida. Tanto as experiências, vamos dizer, no subconsciente de outras encarnações, que a gente já conversou um pouquinho, mas que a gente vai falar numa próxima aula, e como essa memória consciente, assim, o que a gente aprendeu com os nossos pais, o que a gente aprende com a sociedade, o que a gente vivencia, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma experiência ruim, quando a gente vê um fato semelhante, o que a mente faz? A gente julga, por quê? Porque a gente tem uma experiência negativa, porque a gente fica a nível mental. E se eu conseguisse trazer para o coração, eu não julgaria, porque eu não faria uso dessa memória, né? Então, as pessoas dizem, vamos usar um exemplo, né? Hoje eu ouvi isso, com essa história vamos falar de coisa ruim, mas é só para dar um exemplo. Essa conhecida que foi esse feminicídio, era uma pessoa conhecida nossa e tal, e depois a moça que estava onde eu estava disse, nenhum homem presta, entende? Então, fez um julgamento generalizando, né, porque estava envolvida por uma memória negativa, ou seja, um acontecimento que a gente tem na vida
acaba trazendo memórias que faz com que a gente julgue futuramente tudo que seja semelhante àquilo ali. Então, a gente precisa estar muito atento para esse tipo de comportamento, porque nada é igual, a mente da gente é que tem esse poder, né, de julgar por memorizar as coisas. E o Krishnamurti fala muito disso, dessa questão da memória e do julgamento. Então, por isso a questão da importância de usar o coração, porque lá no coração tem muito mais amor. Vamos lá. Também que falar... Estão me ouvindo direitinho? Tá. Também queria falar em uma aula que a Tati Rocha deu, maravilhosa. Espero que um dia todos tenham a oportunidade de ter essa aula, que ela fala sobre os chakras. Chakras são pontos energéticos no nosso corpo, e eu achei lindo quando ela uma junção dos nossos chakras, e que ela comentou que o coronário, que é bem um ponto energético que fica no coração, que ele tem uma cor verde, ele faz a união dos 3 chakras superiores, que são ligados ao divino, né, ao espiritual, e ele faz essa ligação com os 3 chakras inferiores, que são ligados à terra. Então, ver se a gente o equilíbrio, né, que é o centro da vida, e a Cris também, até nos nossos chakras, esse micro, ele se manifesta no macro, porque ele faz justamente a junção do que vem de Deus com o que está materializado aqui na Terra. É muito bonito. E aqui era só uma piadinha, né? Que é o que o Jorge falou. A gente é muito mental, né? Então o cérebro sempre diz: fica quietinha aí, eu que decido, tu só toma a decisão errada, e é isso aí. E na verdade, quando a gente começa a conhecer, né? Estar consciente ou pedir para Deus abrir, né, esse véu que a gente coloca, né, por decisão nossa, a gente começa a perceber, por exemplo, no nosso corpo, o que a gente está dizendo, o que é essa realidade, né, o que a aparência diz, mas a realidade que eu sinto convergente a Deus, é muito bacana esse processo. Pode passar, Cris. Maria, posso dar mais um adendo aí? Quando você... Por favor. A mente ela é extremamente dualística, né? A partir do ego. Quando você tem um pensamento, o mesmo pensamento vai dizer que você é culpado, o mesmo pensamento vai dizer que você é inocente. E se você não tiver no coração, você pode acreditar que você é culpado, ou você fez uma barbaridade, pode acreditar que você é inocente. Porque a mente vai fazer isso. Agora, se você estiver no centro, no coração, você vai observar esse movimento da mente sem se deixar aprisionar por nenhum dos dois. Você não vai acreditar nem que você é culpado, nem que você é inocente. Então, você vai perceber todo o movimento da mente sem se deixar aprisionar por essa mentira que o ego inventa e que a mente reproduz, porque ela está mecânica, né? O único movimento que ela sabe é instintivo, é burro, não é um movimento inteligente, ela faz por automatismo, porque a gente deu essa chance para ela porque nós não estamos presentes, nós não estamos conscientes, nós não vivemos no coração, nós não vivemos no mundo real, nós vivemos o nosso mundo, não é o nosso self, nosso espírito que manda. Quem manda é o ego. E o ego, ele não é bom patrão, ele é bom servo. Se ele for patrão, a sua vida vai virar uma desordem, um desequilíbrio. Então, viver no coração é viver na realidade de Deus. Só para lembrar para todo mundo, no coração, que representa também a nossa consciência, é onde está gravada a lei de Deus. Então, a partir dessa consciência da lei de Deus, você observa a mente e vai descobrir que tudo que passa nela é mentira, são condicionamentos, são memórias daquilo que você fez no passado, mas que hoje não servem mais. É isso, Maria. Obrigado. Maria, deixa eu aproveitar, já que tu falou da aula da Tati, amanhã, no mesmo horário dessa aula, está tendo a aula do nosso curso Inteligência Espiritual, e está sendo dada pela Tati novamente a aula de chakra. Então, quem quiser participar com a gente, é só chegar. E, de qualquer forma, eu estou colocando ali no grupo as aulas gravadas também.
As aulas de quarta são muito interessantes. Estão todos convidados novamente. Essa aula é muito boa mesmo. Eu ia comentar alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Nesse slide, lembrei. Eu ia dar um exemplo disso que o Jorge comentou, porque eu sou um pouco que nem a Cris, assim. Um pouco não, né? Eu sou a Cris. Eu gosto de exemplo, né? Eu gosto de prática. Eu gosto que clareie assim na minha cabeça. Vou pegar uma situação que eu passei com a minha mulher. Uma vez, ou várias, picuinhas, né? Entre nós. E aí ela me falou uma coisa e aquilo me desagrada. Quem nunca passou por essa situação, qualquer pessoa. Quando a gente age com a mente, que é o que o Jorge falou, da dualidade, nessa ação, quando há o desagrado com a informação que a minha companheira está me trazendo, eu posso me aprisionar na minha mente e ficar nessa dualidade, né, que o Jorge falou, que isso acontece muito, do tipo, nossa, não acredito que ela falou isso para mim, eu não mereço isso. Ou, cara, realmente não mereço porque eu fiz isso. Estão vendo? É muito sutil. Tipo, eu não mereço porque eu sou boa ou eu mereço porque eu sou ruim. E nisso, as suas diversas fragmentações, que a gente é aprisionado nisso e a gente perde a essência daquela situação. A gente perde a realidade. Maria, Oi. não deu para entender Oi. nada. Picotou toda essa parte que tu começou a falar. Não, eu ouvi tudo, Carlinhos. Beleza. Acho que é a tua Não, internet. eu estou bem na frente do sinal da internet. Eu Não, faço meu parte, ouvi, foi claro aqui, mas se a não Maria quiser consegui, repetir. não consegui escutar nada. Picotou direto. Tá, então eu vou fazer só uma síntese, tá, Carlinhos? Tá bom, obrigado. Imagina. O que eu estava dando é um exemplo entre eu e minha companheira, onde ela fala algo que me desagrada e eu posso escolher ficar na mente, onde eu ficaria na oscilação de coitadinho e de boa em tudo, tipo, eu não mereço essa situação, eu sou muito boa, ou não, eu sou muito ruim, eu mereço isso e não sei o quê, e eu poderia ficar aprisionada nisso, que é a dualidade que o Jorge comentou da mente, né, da memória, do antigo, do subconsciente, onde eu perco a essência da experiência que está sendo me dada, ou eu posso assumir a posição de humilde e questionar por que eu me sinto da forma. E é isso que o Jorge fala, de não agir conforme o que a mente está te falando, e sim observar o que ela está te dizendo, e não agir conforme o que ela fala, só por impulso. Se alguém chega para você e ele fala alguma coisa, perceba como você se sente com aquilo. Esse é o exercício. Freie o impulso de já responder. Observe como você quer responder, observe o que vem na sua mente. Só olha. Olha para aquilo ali e vê a astúcia, veja as diversas artimanhas que a sua mente tenta lhe aprisionar. Veja a dualidade, conheça ela, veja qual é a sua dualidade, como é que a tua mente te atrai, porque cada mente é única. Então, não adianta eu vir falar aqui para vocês da minha, porque ela é a minha realidade, ela é a minha aparência. A de vocês é diferente da minha, porque a gente optou dessa forma. Esse é o exemplo. Imagina. Teu Carlinho, Então, conseguiu ouvir? Eu consegui. Tá bom. Então, eu vou continuar aqui, tá? Caso dê uma travada de novo, me avisem. Valeu, obrigado. Nesse slide, ali no texto diz: todo o processo da vida é regido por bondade, justiça e sabedoria. Que foi o que a gente conversou, né, no início ali. Então, a lei sustenta toda forma de vida, todo o desvio da mesma. Eu acho que tem alguém com... Agora foi. Obrigada. Já desliguei. Então, eu vou repetir. Obrigada, Neida. A lei sustenta toda a forma de vida
e todo desvio da mesma. Olha como Deus é bondoso, como Deus é justo, como Deus é inteligência divina, assim, pura. Porque a lei, que é a essência de tudo, que é o que a gente está conversando, nela está todo o desmembramento da nossa astúcia, das nossas escolhas, de como a gente quer ser regido e rege a nossa vida. Nela está tudo. Então, ela se expande para nos acolher de uma forma, independente do que a gente escolha, ela está ali. Ela o tempo inteiro. E eu fico até um pouco mexida de falar nisso, porque a lei é Deus. E eu falar para vocês que a lei está em tudo é sinônimo de dizer que Deus está em tudo. E isso é muito bonito, porque isso faz a gente tocar no coração e dizer que a gente não está só como a gente acha que a gente vive. Seja egoisticamente falando ou hipo também falando. Então, ela trabalha de dentro para fora, da profundidade para a superfície, que é isso que eu estou dizendo. Se a gente é a essência divina, e nós somos a lei, e a lei nos constitui e está presente o tempo todo, nada mais justo de dizer que ela faz parte da gente, que ela está dentro de tudo, e que tudo dela, né, transborda. Eu vejo isso de uma maneira muito bonita, eu não sei se vocês conseguem pegar dessa forma também. Mas ali na imagem a gente vê, ó, no centro da vida está a lei. E ao redor dela, que é a periferia, tem a superfície, que seria o sofrimento, o caos, a revolta, a desordem. Mas mesmo assim, ela é a essência. Então, tudo que está ao redor dela ainda é ela, permitida pela bondade divina. Então, tudo a ela irá retornar. Esse que é o bacana. Vai voltar, Cris. Voltar não, é passar. Pode voltar para o centro divino, Cris. Então, não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico, assim se estuda. Isso, em outras palavras, é o que eu comentei antes, onde o micro se manifesta no macro e o macro só é uma expansão do micro. Porque se a gente chegou à conclusão no slide anterior de que a lei ela é o centro de tudo e que nela está presente em tudo que a gente olha, habita, vê, sente, vocês concordam comigo de que se a essência de tudo é a mesma, o que se manifesta aparentemente é só justamente uma máscara, é uma aparência, e que a essência dela é o mesmo que tem em mim? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é um outro exemplo para a gente entender quando a gente fala assim que a lei espiritual é a mesma que a moral, porém convertida nas nossas leis mundanas, né? Porque a essência é a mesma. Então, o que se manifesta aqui se manifesta lá. O que diferencia é o grau de evolução e o que a gente quer ver isso, né? O Jorge quer falar alguma coisa? Oi, não? Eu senti que tu queria falar, mas tudo bem. Tá, então eu vou continuar lendo. O universo em que moramos está construído de tal maneira que seria grande erro dizer um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Não é possível isolar-nos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos emanados à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, entrelaçados entre si, de modo que qualquer movimento ecoa e repercute em todos os sentidos, não podendo parar enquanto não atingir seus últimos efeitos. Cris, só me dá um joinha se está me escutando bem. Eu estou escutando bem. Tá, é porque deu uma travada aqui para mim. Não, agora eu escutei bem também. Então,
Ai, que bom. Esse parágrafo, ele é sensacional, porque ele traz uma consciência, vista de uma forma que a gente já discutiu, mas em outras palavras, de que não há como eu fazer algo sem que atinja e expanda o outro. Mas isso é muito bacana da gente ver de duas formas. Eu nunca posso fazer mal ao outro, porque o outro é uma expansão de mim. É isso que quer dizer. O outro é só uma extensão de mim. Então, quando eu faço algo, entre aspas, ao outro, eu estou fazendo para mim. E é isso que ele quer dizer. Mesmo que eu esteja fazendo para mim, não quer dizer que o outro não sinta o que ele tem que sentir. Porque tudo é feito de duas formas, porque nós estamos vivendo num mundo dualístico. E é isso que eu falei do exemplo. O outro me trazer uma informação tem duas partes nessa história. O porquê que ele está dando essa informação que cabe a ele e como eu mido com essa informação que está chegando que cabe a mim. Mas o total não tem como ser individual, porque é uma situação onde houve um compartilhamento de energia, houve uma troca, houve uma aceitação ou negação de uma situação. Isso é uma troca. Por mais que a gente tenha a ilusão ou a aparência de que estamos separados, não há nada que nós fazemos ou decidimos que não repercuta no nosso ambiente, porque a gente é energia, a gente é fluido, a gente é movimento, a gente é essência divina que não é congelada. Ela está em movimento o tempo inteiro, por mais que a gente tente o tempo todo ficar aprisionando ela. Ela está sempre se movimentando. Então, é impossível eu não conseguir expandir algo ou tocar alguma coisa mesmo que eu queira. Para a gente entender a imensidão que é e que a gente também é. Então, não existem compartilhamentos estanques, divisões absolutas trancadas, que foi o que eu acabei de falar, que possam parar uma vibração, quando esta foi posta em movimento. Foi exatamente o que eu falei agora. Tudo, enfim, se precipita na mesma atmosfera de onde cai a chuva para todos. Em outras palavras, eu manifesto o que o outro manifesta, o que nós manifestamos, se ecoa, se transmuta, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma, né? Aquele ditado lá da natureza que eu não lembro, acho que foi Lavoisier. Como a gente querer destruir um movimento, porque o movimento ele é único, ele existe, eu não sei explicar de uma outra forma, ele simplesmente é. E como assim como a gente? Porque a gente é o movimento, né? Então a gente simplesmente é. Então quando Maria. a gente se sentir trancado... Oi. Não, só para... Achei que estava terminando, mas assim... E essa questão de fazer o mal também é uma aparência, né? É uma ilusão que não existe fazer o mal. Porque se eu vejo em profundidade, o outro sempre me faz o bem. Não é verdade? Porque se eu tô numa contração, eu tenho um pensamento equivocado sobre qualquer situação que seja. Se vem alguém e me provoca, entre aspas, ou me faz um mal, vamos dizer assim, aparentemente falando, o que ele está me fazendo em profundidade, na realidade? Ele está me fazendo um grande bem. Por isso que ele diz, né, que o mal está a serviço do bem o tempo inteiro. Porque quando eu sou provocada e que eu sinto raiva ou que eu sinto irritação, e se eu uso de inteligência e não fico pendulando dentro do mesmo pensamento, como tu deu o exemplo anteriormente, na discussão com a tua companheira, que aí tu pendula, porque é o mesmo pensamento, numa hora te dizendo que tu é coitadinha, numa hora te dizendo uma outra coisa, né? Quando tu consegue sair desse movimento e tu chega no equilíbrio e tu olha para aquela situação e tu diz, poxa, o que eu, né, enquanto personalidade, preciso me modificar? Para que lado eu preciso me expandir? Para onde eu preciso crescer? Para que essa situação se modifique, né? Eu acho que esse é o grande segredo, assim, de a gente conseguir realmente usar cada situação que acontece na vida da gente, seja no trabalho, seja em casa, seja o que for, mas usar dessa forma, como uma grande oportunidade, né? Isso aí, Maria, pode continuar.
Não, eu adoro essas contribuições porque me faz pensar em muitas situações da minha vida. E o meu trabalho é uma questão dessa, assim. Eu estou num ambiente, o melhor ambiente que eu poderia estar para aprender o que eu preciso aprender neste momento, né? Me foi colocado, que eu me propus a aceitar por merecimento, né? Enfim. E é muito louco, porque se a gente congela no que a mente está falando naquele momento, a gente perde toda a reflexão, a gente perde essa profundidade que a Cris está falando. Se eu congelo, por exemplo, numa cara feia que uma colega minha de trabalho faz quando eu chego, eu perco toda a reflexão de como eu me sinto com aquilo, por exemplo, ou do porquê que aquela situação está acontecendo, ou da riqueza que é eu conseguir observar isso e me questionar. Eu pararia só na superfície de, ela melhor com cara feia, que infortúnio, que coisa ruim. Sim. E deu. E é o que a gente faz o tempo Acabou inteiro, ali. né? É o que a gente faz o tempo inteiro. Maria, Exatamente. Oi. tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Maria, eu tenho um pensamento, gostaria que você, a Cris, o Capinhos, a Tinelli, quem tiver aí, né, a Helena, visse se ele é real. Nós estamos dando aula entre aparência e realidade. Todos os fatos da nossa vida, nós temos uma aparência, mas nós temos um fato real que está atrás dessa aparência. Ele está escondido. Então, vamos raciocinar assim, veja se está certo. Vamos dizer que a vida queira me apresentar uma solução através do perdão, da reconciliação. Ok? Mas a personalidade que prepondera em mim é o colérico, é o irritado, ou é o censor, aquele ser que tudo critica, que tudo acha ruim. Então, a aparência é exatamente essa personalidade colérica, com raiva, irritada, ou essa que censura, que critica, que julga tudo. Mas o fato, o real que está por trás, é que eu preciso aprender a perdoar, a me reconciliar. Está certo esse raciocínio? Sim. É disso que trata a aula? Sim. Aí eu queria ver todo mundo, o Carlinhos, a Helena, a Cris, quem tiver aí. A Claudine, né? Porque Sim, assim, ó, Jorge, é por aí mesmo. se a gente não atentar que em todos os momentos, em tudo que a gente faz, tem um fator aparente e tem um fator realista. Por exemplo, eu posso querer ser humilde, mas a personalidade que prepondera em primeiro ponto para mim é o vaidoso. A gente coloca essas barreiras na frente, né, Jorge? Hã? A gente coloca essas barreiras na frente. Se a gente tirar Não essas são barreiras barreiras, todas são personalidades tuas. Sim, eu digo, mas se a gente tirar todas essas personalidades e ir pro coração, a gente nunca vai fazer mais isso. Só que a gente não faz. Ok. Por quê, Carlinhos? Porque a gente não tem consciência de buscar a realidade da situação. Então, a gente, por comodismo, deixa que aquele primeiro impulso, que é aparente, que é uma mentira, não é? Que Que é vai na frente, ilusório, que a gente vá coloca na na frente. frente. E você acredita nele e se deixa Sim, dominar por ele. sim, aí Só acabou que, tudo. só que assim, ó, Aí vem a presta raiva, vem atenção. tudo. Eu quero saber se está certo. Maria, Odile, Cris, Helena, não sei quem tem mais aí, todo mundo que tiver aí. Se toda vez eu não acredito, eu não busco, eu não tenho uma consciência da realidade, de que aquele fato que está me apresentando tem uma realidade por trás, e tudo no universo é energia, cada vez que eu acredito na aparência, eu não dou mais combustível, eu não dou mais energia para ela. Isso Sim. não quer dizer que ela vai ser mais rápida. Por exemplo, você tem um carro numa avenida, e ele está em alta velocidade, mas nunca acaba a gasolina, porque sempre você vai lá e enche o tanque dele em alta velocidade. Aí ele acaba ganhando mais velocidade. E você nunca vai achar esse carro. E isso é a nossa personalidade. Eu queria saber o seguinte, está certo esses raciocínios todos? Na verdade, sim. Sim. Eu ia falar, pode falar. Não, é só o sim. Fala, Ney.
Não, porque na verdade o que tu faz? Tu vai enchendo esse tanque de combustível e tu vai criando mais força e o teu sofrimento aumenta, né? Porque tu cria vamos dizer assim, uma tensão, um acúmulo de energia, desse tipo de energia, e tu vai te autoalimentando com aquilo ali, chega um momento que o sofrimento fica insuportável. E aí é onde a pessoa cai, né? Porque aí prejudica os centros de força, tu te maltrata até não poder mais, e aí chega a doença e não sabe de onde que vem a doença, e aí por aí vai. Que, Cris, mas a realidade, o fato real, que você teria que aprender também fica perdido. Sim, Além de você fazer tudo isso que você acabou de descrever. sim, sim. Por quê? Se você busca o real, se você cria uma consciência de que naquele momento existe uma realidade e que naquele momento uma personalidade está te dominando e ela é aparente, não é? Por exemplo, a Maria Laura deu exemplo do trabalho dela. Você antes tinha dado um exemplo também. Você falou, olha, eu passei por um momento essa semana, tal, tal, tal. Então, você teve uma aparência, né, que Sim, escondeu de você uma realidade, escondeu, para sim, você não ver. sim. Você não pode ver a verdade. Você tem que Uhum. ficar ali, não tem confusão. É disso que eu estou falando. Então, esses raciocínios meus estão certos. Vamos, gente, todo mundo precisa dar opinião. Eu preciso saber se vocês estão entendendo a aula. E o raciocínio Sim, está certo. eu Só até que a ia. gente... Opa, pode falar, Carlinhos. Não, pode falar. Fala aí. Não, eu ia falar que essa situação que a Cris comentou é engraçado porque acaba gerando uma dependência, né? A gente não percebe, mas é como a questão abusiva. Para você ter o abusador, você tem, né, o abusado. Então, é como se você se alimentasse daquele sofrimento e aquilo te preenchesse de certa forma. Então, para poder se desvencilhar e poder pegar o fio da meada dessa realidade, vai exigir um trabalho maior, porque tu se identificou tanto com a aparência e se alimentou tanto daquilo, que aí é um trabalho, né, de ir tirando as vendas. Mas realmente a gente está sempre perdendo a oportunidade de vivenciar a essência da vida, né? A mensagem que ela quer nos dar a todo momento e principalmente de dar a mensagem para a vida que a gente veio dar. Porque se eu não consigo ver a verdade, então eu não me posiciono com verdade. Eu não sou a essência, né? Se eu não vejo, eu não posso ser também. Eu não posso me unificar com isso. É isso aí mesmo. Eita, Vini, parabéns. A gente vai sempre com as vendas nos olhos e nunca tira elas. Eu acho que chega um ponto que a gente esquece de quem a gente é mesmo e passa a ser aquela aparência, acha que aquilo é realidade e Já abraça botou aquilo no, ali e vai botando gasolina nesse carro e vai tocando isso daí, vai viajando, vai já, já botou no cada vez automático, né? acelerando mais, né? Exatamente, A gente coloca no automático. quase isso. O bem isso, né? Né? Bem, pessoal, gostei de ver. Maria, todos entenderam a sua aula, tá vendo? Bom, Por isso que eu tinha que ficar caladinho, Maria. Entenderam tudo, né?